A gente fala ainda do Daniel Silveira e da participação dele nas manifestações deste domingo. Ele discursou no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Disse que a prisão que foi determinada pelo Supremo, a prisão dele, no caso, é inconstitucional. Os detalhes a gente traz agora com o Pedro Durão. Pedro está no Rio. Pedro, por onde começou então a participação do Daniel Silveira, fez um discurso aí, depois veio para cá, falou na Paulista. Traz para a gente então quais foram as principais frases do discurso de Silveira a respeito, principalmente da situação dele, no Supremo. Pois é, Tainá, na verdade, antes de vir para o Rio de Janeiro, ele até passou por Niterói, na região metropolitana, onde tem eleitores, e também participou do ato por lá, né? Tanto lá quanto aqui no Rio de Janeiro e aí em São Paulo, repetiu o discurso de que a prisão dele foi uma prisão inconstitucional e agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pelo perdão concedido a ele. Nesses atos, ele descumpriu uma das determinações apontadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é de que ele não participasse de atos públicos. O STF, quando questionado na semana passada sobre a questão da tornozeleira, já que ele não estava usando a tornozeleira, dizia que o perdão presidencial se referia exclusivamente à prisão dele, mas não às medidas cautelares. Então essa seria uma das medidas cautelares. A gente até questionou o STF sobre isso, o fato de ele estar eventualmente descumprindo uma medida cautelar que foi estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eles decidiram não se manifestar, escolheram o silêncio para responder às falas de Daniel Silveira e também a participação dele, como você bem destacou, nesses 3 atos, Tainá. Uma das coisas que chamou a atenção foi o fato de que ele admitiu que estava armado no ato que participou aqui do Rio de Janeiro, que ele anda armado, que todo mundo que é de bem deveria andar armado, defendendo mais uma vez essa bandeira armamentista, que é uma bandeira compartilhada com o presidente Jair Bolsonaro. O deputado Daniel Silveira, que é policial, ele participou desses atos e manteve aquele discurso mais radical ali próximo de outros colegas dele, a quem ele inclusive agradeceu, como a deputada Carla Zambelli, o deputado Carlos Jordi, são pessoas próximas a ele e que de fato também são próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Disse que eles tiveram do lado dele nesses momentos do que ele chamou de prisão inconstitucional, ajudando ele, contribuindo com ele, mas que ele de fato não entendia aquela prisão como tendo sido algo legal. Ele falou não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em Niterói especificamente sobre isso, sobre o fato de ter sido preso. Agradeceu bastante o presidente Jair Bolsonaro e, claro, foi abraçado por aliados. Ele até discursou com um homem vestido da mesma forma que aquele que é chamado de Viking do Capitólio, um homem que foi condenado a 41 meses de prisão, o Jacob Chansley, isso nos Estados Unidos, depois da invasão do Capitólio em janeiro do ano passado, ainda naquele momento bastante tenso e tumultuado da política americana. E, claro, esse foi um dos que ficou conhecido como o símbolo de um ataque criminoso a uma ordem democrática, a uma instituição democrática que é o Capitólio nos Estados Unidos. Então, de fato, foi um discurso no meio desses atos que acaba trazendo mais faísca, acaba colocando mais fogo nesse momento político turbulento, tumultuado, inclusive com os manifestantes nesses atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a ele fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal, que foi justamente o motivo pelo qual ele acabou sendo preso e tendo que responder a esse inquérito criminal que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que já disse que não vai encerrar o inquérito por enquanto, que esse inquérito vai continuar, vai seguir. Então, a gente, enfim, espera para saber de fato quais vão ser os desdobramentos legais disso. É bom lembrar que a gente questionou a defesa de Daniel Silveira sobre a participação dele no ato, tanto pelo fato de isso estar contra as medidas impostas pelo STF, também pelo fato de ele estar armado. A defesa não quis se pronunciar, o advogado dele disse ao Yuri Corsini, nosso produtor, que estava de folga ontem, portanto, não podia comentar esse assunto. Tainá.